ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, atendeu ao pedido que o presidente Lula e admitiu que vai concorrer ao Senado Federal pelo Paraná nas eleições desse ano. Essa mudança de rota representa ali uma adesão ao projeto do PT para esse ano, que quer responder à ofensiva da direita tentando ampliar o espaço ocupado no Senado a partir de 2027. Com a renovação de 2/3 da casa, pelo menos 33 senadores devem tentar a reeleição esse ano, enquanto diversos partidos de direita e esquerda já antecipam as alianças e as disputas no estado. Larissa, a equipe de O Tempo em Brasília fez uma matéria bastante completa sobre essa disputa no Senado e já quero, inclusive, aproveitar para convidar quem está aqui nos acompanhando a acessar o portal otempo.com.br para ler com detalhes essa apuração. E lendo essa reportagem da Patrícia Nadim, Larissa, eu me lembrei muito da disputa aqui do Senado em Minas Gerais. Conversando ali nos bastidores, todos que querem uma vaga sabem e até admitem que essa disputa para o Senado vai ser bastante acirrada, mas aqui em Minas Gerais, além da grande quantidade de possíveis candidatos, a gente tem pelo menos ali uns 10 nomes que me vêm à cabeça, que querem tentar uma vaga, a gente tem uma disputa até dentro do mesmo espectro político. No campo progressista, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem prefeita de Contagem, Marília Campos, a ex-deputada federal, Áurea Carolina, que quer voltar à vida política. A gente tem o ministro Alexandre Silveira, que também já mencionou que tem a pretensão de tentar o Senado. Já ali no campo da direita e centro-direita, a gente tem o deputado federal Euclides Peterson, a gente tem o secretário de governo aqui de Minas Gerais, Marcelo Aro, tem o senador também, Carlos Viana, que quer tentar a reeleição. Mas o que me chama a atenção aqui em Minas Gerais é a disputa dentro do próprio PL. Tem um racha e uma própria divisão ali, uma disputa dentro do partido para ver quem que vai conseguir essas duas vagas, né? A gente tem o diretório aqui em Minas, o Domingos Sávio, tem o deputado federal também, Eros Biondini, Cristiano Caporeso, que é deputado estadual e já afirmou até que ele é o preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, dentro do próprio partido, também corre por fora o pai do deputado federal, Nicolas Ferreira, o pastor Eudésio de Oliveira. Isso aí sem mencionar que já teve até gente que já desistiu, que foi o Marcos Antônio, conhecido ali como o Superman. Por que o Senado, Larissa, tem sido a grande prioridade desses partidos e alvo, né, palco ali de disputa dentro da mesma legenda? É impeachment de ministros? Qual que tem sido a estratégia aí da direita e esquerda para essas eleições? Olha, Letícia, acho que você fez uma boa abertura, contextualizando um pouco, né, dessa reportagem feita pela Patrícia Nadir, nossa repórter setorista de Congresso Nacional. Ela fez esse balanço em relação aí, né, a essa possível renovação de uma parte das cadeiras do Senado. Você explicou muito bem também o atual cenário em Minas Gerais, né, e um pouco também das polêmicas e divergências aí nos diversos espectros ideológicos, né? Mas o que acontece, Letícia? Se a gente observa o Senado nos últimos anos, principalmente, né, a gente vai percebendo que o Senado foi ganhando destaque como a casa que não quer ser apenas uma carimbadora de decisões da Câmara dos Deputados, né? Isso quando a gente pega ali as propostas que têm início na Câmara, por exemplo, a gente via várias vezes senadores falando que não queriam apenas chancelar o que estava vindo da Câmara. Isso a gente pega algumas das declarações de anos atrás. Com isso, o Senado foi ganhando um protagonismo nesses últimos anos, também como aquela casa que faz um contrapeso ali em relação a decisões, a propostas que muitas vezes são aprovadas na Câmara a toque de caixa, durante a madrugada, propostas que de repente não têm uma convergência tão grande, um consenso tão grande, acabam sendo colocadas de última hora na pauta, são aprovadas ali. Quantas vezes a gente anunciou aqui e comentou aqui no Primeira Análise de propostas que tinham sido aprovadas durante a madrugada na Câmara dos Deputados? Então, a gente viu o Senado ganhando destaque como essa casa que falava, peraí, só um minutinho, né? Vamos entender aqui que proposta é essa, por que foi aprovada tão rapidamente, por que não tinha consenso,
o que nós podemos fazer em relação a esse texto que está chegando aqui da Câmara. Podemos fazer alguma modificação ou não? É o caso de nem chegar a ter nenhum tipo de debate, enfim, foi isso que a gente viu acontecer nesses últimos anos. E aí, Letícia, trazendo também um pouquinho do que a Patrícia Nadir nos conta na reportagem que está lá em otempo.com.br, é que, ao mesmo tempo em que o governo vê no Senado, né, a aposta para justamente garantir uma boa relação com o Legislativo, a oposição já vê o Senado de uma outra perspectiva, né? Outras perspectivas, mas principalmente ali em relação à fiscalização do judiciário. E como você disse, entra aí nesse rol de ações, medidas que podem ser adotadas no âmbito do Senado, a apresentação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente viu, né, a direita, principalmente em um contexto de julgamento dos envolvidos, né, na trama golpista. A gente viu todos os integrantes dos núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Então, os ânimos ali em relação à oposição no Congresso e o Supremo Tribunal Federal, os ânimos foram ficando cada vez mais exaltados e a oposição vê hoje o Senado como esse espaço, portanto, de... não vou dizer aumentar o controle em relação ao judiciário, porque não é isso que está previsto na nossa Constituição, né? Um poder não controla o outro. Mas tendo essa possibilidade de repente, pressionar para que um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal tenha algum tipo de tramitação no Senado. Enfim, isso para citar alguns dos exemplos. Então, Letícia, a gente vê realmente 2026 tendo o Senado como um grande destaque no pleito de outubro. Obviamente, a gente está falando, né, de eleições presidenciais, a gente foca muito, né, os comentários e as análises nas eleições presidenciais desse ano, porque, é claro, acaba sendo o assunto que tem mais repercussão, mais desdobramentos, muitas novidades, né, mas a gente precisa também, né, trazer para esse nosso debate aqui a questão do Senado, que vai ganhando aí esses contornos muito centrais, né, e aí, Letícia, só também para citar a Patrícia, lá na reportagem dela, ela traz para a gente alguns dos exemplos e alguns nomes já conhecidos em relação àqueles que podem tentar uma reeleição ou não no Senado, mas ela cita um caso muito bom também para exemplificar que nem sempre as alianças para o Senado, né, elas estão seguindo uma lógica muito óbvia. Ela cita o caso da Paraíba, em que o deputado Hugo Mota está negociando uma composição com o PT para lançar ao Senado o seu pai, que é o prefeito da cidade de Patos, o Nabor Vanderlei, que também é do Republicanos, mas essa aliança segue indefinida. Então, mais um exemplo de como as forças estão se reorganizando para tentar, de fato, ter uma presença maior no Senado. E como você disse também, só para finalizar aqui meu comentário e devolver para você, Letícia, você citou também a questão de Gleisi Hoffmann, né? Gleisi Hoffmann a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, que tem esse papel fundamental em consolidar uma boa relação do governo com o Congresso Nacional, confirmando ontem nas redes sociais que vai ser candidata ao Senado pelo Paraná, ou seja, um nome de confiança do presidente Lula, um nome de confiança e de muita relevância dentro do governo federal hoje, confirmando essa disputa para tentar uma vaga ao Senado e não tentando aí uma reeleição à Câmara dos Deputados, por exemplo, uma vaga na Câmara dos Deputados, de fato focando os esforços no Senado, mais um exemplo para a gente citar de como realmente o governo e a oposição estão considerando essa disputa por uma cadeira no Senado muito relevante. Letícia. Larissa, só um comentário, a impressão que fica é que parece, né, o PT está chegando um pouco atrasado, porque a gente está falando que os partidos da
da direita, principalmente ali o PL, tem essa estratégia do Senado desde o início do ano passado, agora que a gente tem visto o PT falando disso. E aí, só para um bastidor aí contextualizar, aqui em Minas Gerais, a gente tem a prefeita de Contagem, Marília Campos, que quer, inclusive, ser candidata ao Senado, e ela já fez, inclusive, críticas públicas ao diretório do PT por conta da indefinição das alianças aqui em Minas Gerais, que até agora ela não conseguiu lançar o nome dela por conta da indefinição de quem que vai ser o candidato, quem que o PT vai apoiar o governo de Minas. Se vai ser o senador Rodrigo Pacheco, ele vai aceitar ser candidato? Se vai ser algum outro candidato? Se vai ser um ministro, até Alexandre Silveira, que muito se especula que, ao invés de Senado, pode acabar terminando para ele essa missão ali do presidente Lula de disputar o governo de Minas. E, enquanto isso, as alianças ali, essa disputa da vaga do Senado, fiquem abertas. E aí a prefeita de Contagem, Marília Campos, até essa semana, criticou publicamente o PT por conta disso.